Olá pessoal, bom dia. Bom, eu na verdade estou dando prosseguimento ao meu vídeo anterior que eu postei acho que anteontem, uma coisa assim, a respeito do... Eu vou ampliar, na verdade, um pouco mais a respeito do vídeo anterior que eu postei, tá? Falando de eventos que ocorrem na natureza associados ao karma de um país, por exemplo, né? O karma coletivo de um país ou de uma região, tá certo? Então os fenômenos da natureza não vou dizer em todas as situações, assim, todas as ocorrências, mas grandemente está associado a circunstâncias espirituais, kármicas. Então uma coisa tem a ver com outra. Agora, a ciência ajuda a explicar o efeito, por exemplo, que nem eu disse no vídeo anterior. A raiz geralmente é isso, é de natureza espiritual, kármica, alguma coisa assim, nesse sentido. Tá? Mas a ciência e a tecnologia, né, são ferramentas importantíssimas, né, para explicar os fenômenos, assim, os efeitos, né? Tá certo? São recursos assim extremamente importantes, né? Para a gente poder entender o que acontece aí, tá? Então, olha, eu acho que o mais importante, uma das coisas muito importantes, digamos assim, é você ver você presenciar um fenômeno desse da natureza com os próprios olhos, tá? É, em 2018, em setembro de 2018, eu estava aqui na minha casa e começou uma chuva. E a chuva ficou forte. Só que, num dado momento, ocorreu um pico ali de algo que eu nunca tinha presenciado na minha vida. Tá certo? Eu pensei que fosse um furacão. Assim, depois o pessoal falou que se trata de um... Porque geralmente as pessoas da região aqui postaram vídeos, foram várias cidades, né? Postaram vídeos na internet e tal, e eu pesquiso isso, né? Tá? E definiu-se como ciclone, ó, ciclone extratropical, né? Que é o pessoal que estuda o clima aí, essas alterações climáticas aí, né? Tá certo? E o pessoal que faz análise do clima aí, ó, tá? Informou aí que ventos da ordem de 119 quilômetros por hora. Mas veja bem, neste dia aqui foi uma pena muito grande. Eu comecei a filmar. Eu fui até a porta da minha casa aqui e comecei a filmar a chuva, que estava já muito forte. Só que aquele pico mais intenso, assim, que eu pensei que fosse um furacão, que eu nunca tinha visto aquilo, eu falei, vai derrubar a garagem da minha casa, né? Porque a garagem não tem laje. E eu falei assim, vai voar pedaço de telha, vai voar telha para cima de mim aqui. Daí eu recuei para dentro aqui da casa, né? Tá certo? Foi uma pena porque eu deixei de registrar aquilo em vídeo. Eu tenho vídeo até a hora que começou a ficar intensa a chuva, que eu comecei a filmar. Na hora que deu aquele pico muito intenso, eu não filmei, porque eu vim para dentro da minha casa, né? Tá certo? E, que nem eu disse, né, muita gente registrou através de vídeos e eu baixei e eu fiz essa pesquisa aqui, diante das coisas que eu estava vendo ali e tal, né? Então veja, é, fatos como esse, que nem eu disse no meu vídeo anterior, não eram observados assim, era coisa extremamente rara. Tem se tornado frequente na região sudeste, digamos assim, no Brasil inteiro, no mundo todo, né? Tá certo? Coisa que não ocorria há décadas atrás, assim, isso vem se intensificando. Agora, que nem eu digo, né? Nós estamos vivendo um momento de transição, assim, de natureza espiritual, e esses fenômenos, eles já foi comprovado pela ciência, né? Que eles serão mais intensos e mais frequentes. Tá certo? Isso no Brasil e no exterior. Tá certo? Mas aqui no Brasil a gente tem observado, você vê, aqui na região aqui, nós notamos isso daqui, né? E que nem eu disse, o mais importante é a gente ver com os próprios olhos. Eu mesmo nunca tinha visto aquilo. Se aquele dia o vento tivesse sido lateral, assim, que teria destelhado todas as casas por aqui. É que o vento veio de cima para baixo com uma pressão tão intensa que que nem eu disse, né, eu fiquei muito surpreso com aquilo, porque eu nunca tinha visto aquele tipo de fenômeno, né? Eu falei, vai derrubar a garagem, né? Tá certo? Uma coisa assim impressionante, tá certo? E agora, ah, no vídeo anterior eu estava falando da chuva preta que caiu em São Paulo em agosto de 2019. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Você pode notar no mapa aqui que
aquela fuligem que veio da Amazônia, vem num corredor, ó, certo? Isso aqui é o mapa da América do Sul, ó, tá certo? E é detectado pelo satélite, tá certo? Que é monitorado pelo satélite, tá? Então aquela chuva preta tinha aquele componente que chama reteno, tá certo? É um marcador de queimadas. Então eu fui analisar isso daí e tudo mais tal, né? Fizeram análise de hidrocarbonetos, né, com quantidade elevada de sulfetos. Então, olha, uma das coisas que o pessoal analisou é a turbidez da água, né? Eu fui analisar o que é essa tal de turbidez aí, né? O que é a turbidez da água? Qualquer análise química dos lugares onde torna a água potável, né? O pessoal analisa a turbidez, é um dos itens aí, né? Então, olha, a propagação da luz na água. Então, se você pega a água, ela está bem limpinha, a luz propaga na água, você pega assim, quando você pega um copo de água, ele está bem limpinho, a água bem cristalina. Então, ali a luz propaga na água bem facilmente. Agora, se você pega uma água barrenta, a luz tem dificuldade de atravessar aquela água ali, porque a água está barrenta. Tá certo? Então tem a ver com a propagação da luz na água. Assim, quando a água está bem limpinha, a luz propaga bem rápido, bem tranquilo assim. Então, é diferente daquela água barrenta, salobra, né? Que a luz tem dificuldade de penetrar a água, né? Isso é um negócio da turbidez da água. O pessoal analisou também, né? A água era preta, devido à fumaça, né? Aquele corredor de fumaça que veio da Amazônia. Tá? Então esse é um dos casos. Agora veja bem, olha. Os fenômenos que acontecem na natureza, em geral, estão, que nem eu falei, estão associados com as circunstâncias de natureza espiritual, kármica, do presente ou do passado. Tá certo? Então, olha, terremotos, tsunamis, essas situações assim, calamitosas assim, normalmente a maioria é assim. Então veja bem, olha, que nem aqueles furacões que normalmente acontecem no Caribe, ó. Tá certo? Tem uns que você observa até que tem uma inteligência por trás daquilo ali, porque o furacão ele para em cima de um país ali, ele destroça tudo ali naquele lugar. E tá certo? Tem pessoas que não tem como sair daquele lugar, são pessoas presas naquela região, naquele lugar ali. Tá certo? Isso é coisa kármica, de natureza espiritual. Tá certo? Então, olha, o furacão ele fica estacionado às vezes, demonstra uma inteligência por trás daquilo ali. Tá certo? Agora também tem aquele negócio lá, o tal do El Ninho, da Laninha, né? São situações, veja. Esse aqui é o tal do El Ninho, ó, aqui, ó, nas costas do Pacífico. É o aquecimento das águas do Pacífico, aqui perto do Peru. E a Laninha é o resfriamento da água. Ó. Esse aqui é o tal da Laninha. Tá certo? Então, isso aí está associado. Isso daí são coisas, isso daí são situações de naturezas espirituais, de consciências muito evoluídas. Tá certo? Tá? Para cumprir o karma coletivo. Tá certo? Recentemente apareceu lá perto da Nova Zelândia, ali na Austrália, o satélite detectou um ponto de aquecimento de 6 graus, mais ou menos, alguma coisa assim, nas águas perto da Nova Zelândia, e tudo indica que aquilo estava produzindo incêndios na Austrália, aqueles incêndios na Austrália. Tá certo? Ó. Então essa mancha vermelha aqui, ó, perto da Nova Zelândia, a Austrália está aqui, ó, tá? Pro lado de cá. Então, ó, os satélites detectaram essa mancha aqui, ó, é onde o satélite detectou aqui, é o aquecimento das águas próximo da Austrália, é o que estava produzindo, tudo indica que estava produzindo os incêndios lá na Austrália, tá certo? Ó. Aqui, ó, Australian Bush Fires, ó, aqui. Então, a ciência hoje tem como observar isso daí. Observar, né? Mas não tem como interferir no ciclo desse tipo de situação. Ó. Tá? Olha lá, aquela mancha lá. Ó. A Nova Zelândia está aqui, ó, o negócio estava aqui. Ó. Isso aqui é o aquecimento da água. Então, olha, tanto o aquecimento da água como o resfriamento da água produz efeitos no clima diferente, em determinados lugares. Então, ó, inteligências superiores fazem isso por razões de natureza espiritual, kármica. Tá certo? Então isso aí é observado não só no Brasil, como no mundo inteiro. Tá? Situações como essa eu já observei, eu pesquiso isso há mais de 30 anos.
Até que agora com os recursos que existentes na internet, a gente pode tirar gráficos, mapas, assim, fotos, né? De satélites hoje tem, né? É fácil. E isso daí, né? Tá certo? Mas que nem eu falei assim, só ressaltando o que eu havia dito agora há pouquinho, eu nunca havia presenciado assim com os meus olhos o efeito de uma alteração climática como essa aqui, no dia que aconteceu esse ciclone extratropical aqui na região onde eu moro aqui. Eu nunca tinha visto, tá certo? Puxa, é uma coisa impressionante. A força da natureza, né? Tá certo? Mas é isso daí, eu trabalho, questão da pesquisa, né? Tá certo? Então, já faz muito tempo que eu pesquiso isso daí, eu me interesso para saber quando acontecem esses fenômenos da natureza, fenômenos diversos da natureza, eu normalmente, se for algo que tenha grande divulgação aí, eu tô sempre dando uma olhada para ver assim e tal, pra gente ver se a gente consegue identificar alguma coisa, tá? Bom dia!